Em razão de notícias distorcidas sobre possíveis ondas de calor que poderiam chegar a incríveis 70 graus, muitos ficaram preocupados com a quantidade de vítimas fatais que poderiam haver. Para esclarecer esse assunto de acordo com fontes confiáveis, resolvemos fazer esse vídeo para responder à pergunta: qual é o valor limite de sensação térmica que o corpo humano suporta? Antes de mais nada, é importante esclarecer que, diferentemente da temperatura do ar circulante, o índice de calor é um valor que representa a temperatura aparente para o corpo humano, ao considerar tanto a temperatura do ar quanto a umidade relativa. Os cientistas identificaram a combinação máxima de calor e umidade que o corpo humano pode suportar. Mesmo uma pessoa jovem e saudável não sobrevive mais de 6 horas a 35 com 100% de umidade, pois o suor, principal mecanismo de resfriamento do corpo, para de evaporar, levando à insolação, falência de órgãos e morte. Esse limite crítico foi registrado poucas vezes, principalmente no sul da Ásia e no Golfo Pérsico, e nunca por mais de 2 horas. O grande debate na ciência se iniciou com pesquisas sugerindo que a temperatura de bulbo úmido de 35 graus seria o limite máximo de tolerância humana, além do qual o corpo não consegue se resfriar eficientemente. A temperatura de bulbo úmido é um tipo de medida de temperatura, lida por um termômetro coberto com um pano embebido em água. No entanto, estudos recentes mostram que esse limite pode ser ainda menor do que o previsto. Um estudo conduzido pela Penn State University testou os efeitos do calor extremo em jovens saudáveis. Os participantes ingeriram pílulas de monitoramento térmico e foram expostos a ambientes controlados de calor e umidade, enquanto realizavam atividades mínimas do dia a dia. Os pesquisadores observaram o momento em que a temperatura corporal começava a subir continuamente, indicando o limite ambiental crítico. Os resultados revelaram que esse limite ocorre a uma temperatura de bulbo úmido de aproximadamente 31 graus Celsius em ambientes com mais de 50% de umidade. Isso equivale a 31 graus Celsius com 100% de umidade ou 38 graus Celsius com 60% de umidade. Acima desses valores, a temperatura corporal aumenta de forma descontrolada, elevando os riscos de doenças relacionadas ao calor, como exaustão térmica e insolação. Quando o corpo superaquece, o coração precisa trabalhar mais para bombear sangue para a pele e dissipar calor. A transpiração intensa reduz os líquidos corporais, agravando a desidratação. O suor evapora, retirando o calor da pele e ajudando na regulação térmica. No entanto, a umidade elevada reduz a eficiência desse mecanismo, pois o ar já saturado de vapor d'água dificulta a evaporação do suor, comprometendo a capacidade do corpo de se resfriar. Em casos extremos, pode ocorrer um choque de calor, condição grave que requer resfriamento imediato e atendimento médico urgente, pois a exposição prolongada ao calor extremo pode causar danos severos aos rins, ao coração e até ao cérebro. Os novos achados indicam que os impactos das ondas de calor podem ser ainda mais perigosos do que se pensava, reforçando a necessidade de estratégias para lidar com temperaturas extremas. Embora nunca tenha havido eventos de mortalidade em massa relacionados a esse limite, temperaturas extremas muito inferiores ao limite teórico de bulbo úmido de 35 graus Celsius, inicialmente proposto pela ciência, já causam mortes, variando conforme idade, saúde e condições socioeconômicas. Por exemplo,
Mais de 61 mil pessoas morreram na Europa em 2022 devido ao calor, mesmo sem umidade suficiente para criar temperaturas de bulbo úmido perigosas. Com o aumento global das temperaturas, cientistas alertam que esses eventos se tornarão mais frequentes. A ocorrência dessas condições dobrou nos últimos 40 anos. Caso o planeta aqueça 2,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a temperatura de bulbo úmido excederá regularmente os 35 graus Celsius em várias regiões. A lenda científica sugeria que o ser humano suportaria até 35 graus Celsius de bulbo úmido, mas testes da Universidade Estadual da Pensilvânia mostraram que jovens saudáveis atingiram seu limite crítico já aos 30,6 graus Celsius, quando o corpo não consegue mais controlar sua temperatura interna. Bastariam entre 5 e 7 horas nessas condições para a temperatura corporal se tornar perigosamente alta. Crianças pequenas, por exemplo, têm maior dificuldade para regular a temperatura corporal, tornando-se mais vulneráveis. 90% das mortes relacionadas ao calor na Europa nos últimos anos foram entre pessoas acima dos 65 anos. Idosos que possuem menos glândulas sudoríparas são os mais afetados. Trabalhadores expostos ao calor extremo também estão em risco, especialmente aqueles sem acesso a espaços climatizados ou hidratação adequada. Populações mais pobres são as que mais sofrem com o calor extremo. As mudanças climáticas estão tornando as ondas de calor mais frequentes e intensas. Com o aumento global das temperaturas, modelos climáticos prevêem que partes do planeta poderão se tornar inabitáveis no próximo século. E eventos climáticos extremos se tornando mais imprevisíveis, compreender os limites do corpo humano será essencial.